a nossa reflexão de hoje nós vamos lembrar um pouquinho do povo lá do passado, né? Que trouxe para nós um exemplo que não deve ser seguido. É isso mesmo. Pessoas que foram negligentes, foram arrogantes e foram desobedientes a Deus, ao ponto de querer recusar a presença de Deus com eles. A nossa leitura hoje vai falar de voltar ao Egito, né? As pessoas que estavam sendo ingratas a Deus, querendo voltar à antiga natureza, à antiga forma de viver. Será se também nós estamos vivendo dessa forma? Vamos pensar um pouquinho, né? A nossa leitura hoje é em Números capítulo 14, versículo de 1 ao versículo 11. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair à espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, diante de toda a assembléia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Há alguma semelhança desse povo com você? A pergunta que nós devemos fazer é essa: será se nós estamos também dessa mesma forma, com essa natureza, com essa rebeldia diante de Deus? Porque nós podemos cair nesse erro também nesses dias aqui em pleno século 21. Depois de tantas bênçãos que recebemos de Deus, tantas coisas especiais, tantos milagres, tantas coisas que Deus tem nos oferecido, ainda estamos aqui sendo ingrato, pensando ainda nas coisas do passado. Será se nós estamos também como esse povo? Veja, muitas vezes Deus quer te presentear, te abençoar com coisas boas, mas devido a nossa mente estar tão pegada ao passado, a gente esquece de ver o lado bom das coisas. Esquecemos de ver o lado espiritual e começamos a viver só pelo lado carnal, material. E, gente, quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, vemos outras coisas que o mundo não pode nos oferecer. Aquelas pessoas estavam presas ao passado do Egito. Para elas, aquele sofrimento já seria uma alegria, em vez de estar preocupado com a incerteza do futuro. Se bem que ali estava Deus prometendo entregar para eles a terra prometida. E se a gente for ler a história, vê que aquelas pessoas não entraram na terra prometida. Mas dois homens como Josué e Calebe, destemidos e atuantes com sua fé num Deus vivo, creram e viram com a visão espiritual: a terra é muito boa, nós vamos tomar posse dela, porque Deus já nos deu essa terra. É assim que nós devemos também pensar, porque quando Cristo subiu naquela cruz e se entregou por nós, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então hoje nada me impede mais de adorar a Deus, de estar com Ele na eternidade, porque Cristo pagou esse preço por mim. 12 homens partiram numa missão de reconhecimento à terra que Deus prometera ao seu povo, mas 10 concluíram que não era possível derrotar os cananeus.
Imagina a expectativa dos israelitas quando eles partiram, e pelo texto de hoje podemos ver sua decepção quando voltaram. Não deram crédito a Josué e Calebe e quiseram até apedrejá-los. Revoltaram-se contra Deus, dizendo que ele os trouxe para entregá-los aos cananeus e que se era para isso que tivesse morrido no Egito ou no deserto. Há momentos em nossa vida que enfrentamos tantos problemas que nossa situação fica parecida com a do povo de Israel. Parece não haver saída, nos encontramos, parece que num beco sem saída, em dificuldades. Aos que voltam para Deus, culpando-o, outros choram e se queixam. Será se nós não estamos nesse meio aí? Pois é, mesmo que sejam exortados a confiar no Senhor, não encontram mais forças para ter fé nas promessas divinas. Esquecem que Jesus alertou que no mundo teriam aflições. Deus nunca prometeu que não haveria problemas, doenças, desânimo. Há muitas pessoas pregando um evangelho falso por aí, de prosperidade, um evangelho de regalias, que estão levando pessoas a uma decepção profunda e acabam perdendo a orientação divina, acabam perdendo o controle da sua vida espiritual, porque confiaram em promessas de riqueza, prosperidade, vida fácil, e conforto, e Deus não está prometendo isso. Há uma luta a ser travada, uma luta espiritual, e a promessa que Cristo nos deu foi que o que Ele nos disse foi que teríamos aflições nesse mundo, passaríamos por dificuldades. Ele mesmo diz que nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se fizeram aquilo com Ele, o que faria de nós como servos do Senhor? Se você anda crendo nesses evangelhos pregados por aí de prosperidade, de facilidade, fuja disso aí, porque o fim não é bom. Você pode cair nessa armadilha como aquelas pessoas que saíram do Egito com aquela perspectiva de que era tudo bom e fácil, mas há um certo preço a se pagar para tomar posse do que Deus nos deu. Jesus pagou o preço pela nossa entrada, pelo nosso aceite a Deus, por Deus nos aceitar para sermos chamados filhos de Deus. Mas não esqueça que nós estamos vivendo num mundo que não nos pertence ainda, e esse mundo chama-se esse planeta Terra, que estamos vivendo aqui nessa terra. E esse mundo jaz no maligno. Esse mundo nos odeia. Nós não somos bem-vindos aqui nessa terra, porque o que nós falamos é tudo contrário ao que o mundo nos oferece. Portanto, irmãos, ficamos atentos a não nos igualar e não nos estarmos juntos no mesmo pacote daquele povo e começarmos a reclamar de Deus pela nossa vida, nossa situação. Começarmos a blasfemar e nos maldizer o Senhor. Por que estou passando por isso? Se eu estava melhor antes. Nos chama a atenção a ideia que os israelitas tiveram, escolher um chefe, já que os que Deus havia escolhido estavam levando-os à morte, e voltar ao Egito, onde eram escravos e sonhavam com a liberdade. Ora, eles já estavam com liberdade, já podiam decidir o que fazer, já não estavam debaixo mais do chicote, nem da opressão dos egípcios. Tinham escolha, assim como nós também temos, pois Cristo nos libertou para sermos livres do pecado. Hoje você pode dizer se você quer pecar ou não pecar. Hoje você pode dizer, eu quero ir para o céu ou não quero ir. É uma escolha sua. Mas não se maldiga, não blasfeme contra Deus, dizendo que a sua vida é ruim, ou que você está passando dificuldades porque Deus está te deixando em dificuldades. A promessa de Deus para você é a eternidade com Ele no céu. Um lugar onde não haverá choro, nem ranger de dentes, nem sofrimento, nem a morte. Essa é a promessa do Senhor para nós. E que nós passaremos por dificuldades aqui nessa terra. Então aceite o que você está vivendo. Quantas vezes os cristãos também não pensam em voltar atrás? Se obedecer a Deus está difícil,
Retornar às velhas práticas é um caminho fácil até, e pode até ser muito confortável. Só que, naquela velha vida, eram escravos do pecado, tudo que desagrada a Deus. Como as pessoas têm facilidade em esquecer como era o Egito, de onde Deus os tirou, e em reclamar por estar no deserto. Se a vida com Deus está difícil, é preciso confiar ainda mais no Senhor e em suas promessas. Se Ele ordenou algo, não desamparará seus filhos. Vai junto com eles. É melhor obedecê-lo. É melhor obedecer a Deus, mesmo que isso traga sofrimento, do que viver como escravos sem Ele. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 17 diz: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Mais difícil que tirar os israelitas do Egito foi tirar do Egito o Egito de dentro deles. Essa é uma frase de João Falcão Sobrinho. E nós devemos pensar também nisso. Será se nós estamos querendo viver as velhas práticas e esquecendo das bênçãos que recebemos? Procure ver com os seus olhos espirituais a sua vida. Busque as coisas do alto. Tenha alegria em sua vida, no que você tem. Jesus se revelou a você. Isso é uma grande bênção. Você é morada do Espírito Santo de Deus. Você tem uma morada celestial com Cristo, pois Ele te deu isso de graça. São tantas coisas para estarmos contentes e muitas vezes temos saudades de coisas sem futuro que nos causam um vazio tremendo. Nós já viemos de lá. Não queremos mais voltar. Será se não estamos como aquele povo? Jesus pagou um alto preço pela tua liberdade, para não sermos mais escravos do pecado, e agora estamos querendo voltar às velhas práticas, os velhos costumes do velho homem. Cuidado com as suas escolhas, com o que você tem procurado para a sua vida. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, lá em Efésios capítulo 4, versículo 22 em diante, que diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. As velhas práticas, irmãos, devem ser deixadas para trás. Nós devemos abandonar a mentira, o orgulho, a infidelidade, a falsidade, o egoísmo, tudo aquilo que desagrada a Deus, esse pecado, tudo aquilo que você sente que Deus não quer na sua vida, abandone isso e viva uma nova vida com o Senhor. Outro texto muito importante que nós devemos refletir nele, em Filipenses capítulo 3, do versículo 13 ao 16, que diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para a questão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes acrescentará, esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Se Deus se revelou a você em Cristo Jesus, seja grato a Ele, seja feliz com Jesus, com o que você tem, pois Ele é tudo
Ele te completa e o mundo não pode te oferecer. Muitas vezes nos entristecemos porque começamos a observar para o mundo e queremos desejar coisas que não precisamos. O que nós temos é Cristo e Ele nos completa, Ele nos ajuda na nossa caminhada. Seja feliz com isso. O mais importante é receber o perdão dos nossos pecados e ser liberto dessa velha vida para uma nova vida em Cristo Jesus. Aguardo em Ti, Senhor, com paciência. Tu és tudo de bom que me sustenta. Tua força me levanta e me faz encarar o mundo com minhas próprias mãos. Tu és eternidade em bondade. Em Ti eu me coloco em totalidade, pois sei que meu caminho é contigo. Senhor, eu nunca mais andarei sozinho. Eu Te amarei de coração, Senhor, ó fortaleza minha, meu grande Salvador. Tu és o meu rochedo, o meu lugar mais forte, o meu libertador, Senhor, meu libertador. Tu és eternidade em bondade. Em Ti eu me coloco em totalidade, pois sei que meu caminho é contigo. Senhor, eu nunca mais andarei sozinho. Eu Te amarei de coração, Senhor, ó fortaleza minha, meu grande Salvador. Tu és o meu rochedo, o meu lugar mais forte, o meu libertador, Senhor, meu libertador. Eu Te amarei de coração, Senhor, ó fortaleza minha, meu grande Salvador. Tu és o meu rochedo, o meu lugar mais forte,